Salve família! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, adentramos os meandros intrigantes da história e política, explorando a vida de um dos ditadores mais controversos e insanamente impactantes do século XX, Amin Dada. Esta figura enigmática e temida deixou uma marca indelével na história de Uganda e da África Oriental. Amin ascendeu ao poder em 1971, um momento que marcou profundamente a trajetória de Uganda. Treinado pelos britânicos e envolvido em eventos cruciais na história de sua nação, Amin tornou-se um líder temido e respeitado, com uma ascensão notável e uma queda ainda mais dramática. Neste vídeo, vamos desvendar os eventos que levaram à ascensão de Amin ao poder, explorar seu regime tirânico e mergulhar nas circunstâncias que culminaram em sua queda impactante em 1979. Uma narrativa repleta de intrigas, tragédias e decisões geopolíticas controversas que moldaram o destino de toda uma região. Ao longo dos próximos minutos, examinaremos como um homem, inicialmente treinado para servir, transformou-se em um ditador louco, deixando um legado de opressão e instabilidade. Sua aliança com potências globais, suas decisões inescrupulosas e seu impacto na população ugandense serão analisados de perto. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e ative o sino para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Prepare-se para uma jornada histórica fascinante, repleta de reviravoltas e revelações sobre o enigmático Amin. Esteja conosco enquanto desenterramos os segredos de um período turbulento na história de Uganda e da África Oriental. Eu tô deixando meu Pix caso queiram contribuir com o canal. Agora, sem mais delongas família, embarquemos nesta viagem para compreender a complexidade e o impacto de um dos capítulos mais sombrios da história africana. Bora pro vídeo! O homem conhecido na história como Idi Amin nasceu em circunstâncias pouco claras no meio da década de 1920 em Uganda. Algumas contas, incluindo um depoimento do próprio filho Hussein, indicam um ano de nascimento tão tarde quanto 1928, mas é mais provável que tenha nascido em 1923 ou 1924. Seu local de nascimento também é contestado, mas a sugestão de que tenha nascido na capital do país, Kampala, provavelmente é infundada. Acredita-se que Amin tenha nascido em Koboko, na parte noroeste do país, dominada pelos muçulmanos, próxima à fronteira com o que hoje é o Sudão do Sul. A origem do pai de Amin é igualmente incerta, e há relatos de que Bieri era membro do povo Kakva, segundo algumas contas, e que ele se converteu ao Islã do catolicismo romano no início do século XX, mudando seu nome para Amin Dada. No entanto, outras fontes sugerem que ele era étnico núbio e pode ter sido criado como muçulmano. Se for o caso, sua família provavelmente veio originalmente do Sudão e fez parte das comunidades sudanesas trazidas para o sul por Emin Pasha, governador otomano da província de Equatória no final do século XIX, que se aventurou até Uganda na década de 1880. A mãe de Amin era Asa Arte, cuja descendência também é contestada. Ela pode ter sido do povo Kakva ou Lugbara, diferentes povos que viviam no que hoje é o norte de Uganda. O pouco que sabemos da infância de Ed indica que seu pai o abandonou e sua mãe o criou sozinha. Ele frequentou uma escola islâmica em Bombo no início dos anos 1940, enquanto a Segunda Guerra Mundial acontecia ao norte e leste, na África Oriental Italiana e no Magreb. Qualquer avaliação da vida de Amin deve começar explorando a história de Uganda sob o domínio colonial. Assim como muitas outras partes da África subsaariana, Uganda era um país concebido mais pela imaginação de seus colonizadores do que por uma coesão étnica ou religiosa. A região que o país abrange hoje era habitada por diferentes povos no período pré-colonial, sendo os bugandenses os maiores, que governavam uma grande parte do país no sul da Uganda moderna, incluindo a região ao redor da capital, Kampala. No entanto, a área também continha muitos povos nilóticos no norte e leste, como os Kakva e Lugbara, encontrados no noroeste. Havia uma substancial população sudanesa. Bolsões de pessoas também habitavam as regiões que hoje ficam ao longo da fronteira entre o leste de Uganda e o oeste do Quênia. E para complicar as coisas, as pessoas do país também estavam divididas ao longo de linhas religiosas, com uma grande população muçulmana no norte, onde o Islã se espalhou do Egito e Sudão, enquanto em outros lugares, outros seguiam as religiões nativas de Uganda. Muitos haviam também aceitado fé como o catolicismo romano ou protestantismo.
Este era o mosaico de etnias e religiões concorrentes, do qual emergiu a Uganda moderna. O reino de Buganda abrangia grande parte do país quando os britânicos começaram a avançar aqui no final do século XIX. O Protetorado de Uganda foi estabelecido em 1894 como parte das ambições de alguns imperialistas britânicos na África de obter o controle de um trecho contínuo de território no continente, desde o Cairo no Egito. Na África do Sul, sob o domínio britânico, algumas das divisões internas do país foram exacerbadas quando o regime colonial favoreceu elementos entre os bugandenses, que haviam adotado o protestantismo, usando-os como um proxy para governar o país e sobrepor-se aos elementos muçulmanos. No norte, o domínio colonial era exploratório, mas também trouxe benefícios na forma do início de nossa infraestrutura e economia modernas, principalmente na produção de culturas comerciais como açúcar e algodão, enquanto os níveis de alfabetização também aumentaram consideravelmente na primeira metade do século XX. Outro desenvolvimento importante foi a criação de um exército ugandense sob os britânicos. Quando o regime colonial começou a treinar e estabelecer posições na África Oriental, uma dessas unidades nativas foi o King's African Rifles, através do qual a MIM emergiria como uma força em Uganda na década de 1960. Em 1946, com cerca de 22 ou 23 anos, Idi Amin alistou-se no King's African Rifles, ou KAR, em Uganda. Alegações posteriores de que ele havia se juntado ao exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e lutado na frente de Burma contra os japoneses eram fabricações criadas principalmente por Amin. Ele ascendeu rapidamente no KAR, sendo popular entre os oficiais britânicos e deixando uma forte impressão com suas habilidades atléticas e seu trabalho como soldado. Consequentemente, foi promovido o mais rapidamente possível para um indivíduo de ascendência africana na época, dentro das fileiras do KAR, e até o final da década de 1940, estava estacionado no vizinho Quênia, onde havia maior agitação contra o domínio colonial britânico do que em sua Uganda natal. Em 1952, durante a Revolta da Terra e Liberdade do Quênia, também conhecida como Mau Mau, Amin serviu com distinção, embora mais tarde tentasse minimizar seu envolvimento na guerra, que visava defender o domínio imperial britânico. Ele foi promovido a cabo em 1952 e a sargento no ano seguinte. Ao longo da década de 1950, Amin continuou a ter algum sucesso. Ian Graham Amines, oficial comandante do KAR, e um homem que mais tarde escreveu uma memória sobre sua relação com Uganda e o futuro ditador, afirmou posteriormente que Amin foi um dos melhores soldados e oficiais intermediários que já comandou, e outros oficiais concordaram com essa avaliação. Também foi durante esses anos que ele foi enviado para a Europa para treinamento militar adicional e ficou destacado em Stirling, na Escócia, por algum tempo. Isso marcou o início de uma afinidade com o país, que, como veremos, levou Amin a brincar com a ideia de se tornar rei da Escócia nos anos seguintes. Após retornar à África, ele recebeu o título de Efendi ou Afande em Swahili no KAR em 1959, tornando-se um sargento de segunda classe, a patente mais alta que um africano poderia alcançar nas Forças Armadas Britânicas na África Oriental. No entanto, também havia indícios dos problemas que estavam por vir com Amin. No final de 1961 e início de 1962, o KAR foi chamado para intervir em roubos generalizados de gado na fronteira entre Uganda e Quênia. Durante esse período, Amin comandou seu pelotão para massacrar dezenas de aldeões, sendo o único sobrevivente submetido a um tribunal militar por essa atrocidade civil. Como Uganda estava prestes a obter independência da Grã-Bretanha, e o governador colonial, Sir Frederick Crawford, não queria um escândalo envolvendo um dos únicos 2 ugandenses nativos que eram oficiais comissionados no exército colonial. Enquanto Amin ascendia nas fileiras do exército britânico colonial, grandes mudanças varriam a África. Em 1941, os aliados ocidentais concordaram com a Carta do Atlântico, seguindo a pressão dos Estados Unidos, que declarava que haveria maior independência concedida às colônias das potências europeias no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso, combinado com a incapacidade de preservar seus impérios após a guerra, assegurou que muitas nações na África alcançassem a independência no meio do século XX. Em 1945, a maioria esmagadora do continente era controlada pela França no norte e noroeste, ou pela Grã-Bretanha no sul e leste do continente, nas regiões centrais.
A Bélgica tinha um vasto território no Congo, enquanto Portugal tinha 2 grandes blocos em torno de Moçambique e Angola, e a Itália detinha a maior parte do Corno de África e Líbia. Pouco aconteceu imediatamente após a guerra para conceder independência a essas extensas colônias, mas na década de 1950, a pressão para fazê-lo tornou-se irresistível. Como resultado, em 1956, Marrocos e Tunísia obtiveram independência da França, e o processo se acelerou rapidamente a partir daí. Especialmente em 1960, Camarões, Senegal, Togo, Mali, Benin, Níger, Costa do Marfim, Burkina Faso, Chad e Madagascar conquistaram sua independência da França, aproximadamente na mesma época em que a Bélgica renunciou ao controle de suas colônias e criou os países do Congo, Burundi e Ruanda. A Grã-Bretanha havia renunciado ao controle de Gana em 1957 e seguiu com a Nigéria em 1961. O processo de descolonização na África Oriental ocorreu alguns anos depois do que em partes do noroeste da África. A maneira como isso ocorreu em Uganda e regiões adjacentes também diferiu consideravelmente de outros países mais ao noroeste. Em muitos desses outros países, grupos políticos surgiram para apoiar a independência, representando povos indígenas que muitas vezes foram educados em Londres ou Paris e depois voltaram para suas terras determinados a alcançar a autodeterminação. Em Uganda, houve alguns apelos pela independência, mas pouco em termos de um movimento político coeso ou partidos políticos dignos de nota até o final da década de 1950. Portanto, não havia um ambiente político maduro no qual o poder pudesse ser transferido quando a independência foi finalmente declarada em 9 de outubro de 1962, e a República de Uganda passou a existir. No entanto, 3 grandes partidos políticos rapidamente surgiram: o Partido Democrático representando a população católica, o Congresso do Povo de Uganda, representando em grande parte o povo nilótico do norte do país, e o Eka Baka Yeka, um partido nacionalista bugandense. Em suas primeiras eleições pós-independência em 1962, o Congresso do Povo e o Kabaka Yeka se uniram para excluir o Partido Democrático do poder, e Milton Obote, líder do UPC, tornou-se o primeiro-ministro de Uganda. Obote dominaria a política ugandense durante a década de 1960 em diante, mas seu mandato foi marcado por muitos dos mesmos problemas que afetaram outras nações africanas no pós-independência. Principalmente o desafio de unir um país que era uma construção artificial dos britânicos e abrigava muitos grupos étnicos e religiões diferentes. Nesse cenário, meados da década de 1960 testemunharam uma batalha entre aqueles que desejavam um Estado federal descentralizado, onde os bugandenses, os nilóticos e outros grupos governariam amplamente em suas próprias províncias, e aqueles que almejavam um Estado ugandense centralizado e poderoso, governado a partir da capital, Kampala. Este conflito atingiu o clímax em fevereiro de 1966, quando Obote suspendeu a Constituição e assumiu amplos poderes, efetivamente instaurando uma ditadura. No entanto, isso não era exatamente uma ocorrência incomum na África pós-independência. Em todo o continente, líderes autoritários estavam assumindo o poder na década de 1960, com ditadores como Joseph Mobutu no Congo, Jean Bedel Bokassa na República Centro-Africana, Francisco Macias Nguema na Guiné Equatorial e Aboubacar Sangolela Mizana na então República do Alto Volta, que hoje conhecemos como Burkina Faso. Assim, Uganda estava seguindo essa tendência preocupante quando Obote assumiu o poder em 1966. Para mim, a consolidação de seu controle sobre o país foi benéfica. Já nos primeiros anos da independência, ele continuou a ascender nas Forças Armadas ugandenses, tornando-se capitão em 1962, major em 1963 e vice-comandante do Exército em 1964. Finalmente, em 1965, com apenas 40 anos, Amin foi nomeado um dos comandantes do Exército. Em 1970, atingiu o auge das Forças Armadas ugandenses e foi nomeado comandante-geral das Forças Armadas de Uganda. Muito desse rápido ascenso ao longo da década de 1960 foi garantido através de sua cumplicidade nas negociatas corruptas de Obote em Uganda. Com o surgimento de ditadores em grande parte da África durante esse período, também emergiram estados cleptocráticos, nos quais os ditadores e seus seguidores, efetivamente, despojavam os recursos de seus países para enriquecerem imensamente.
Na metade da década de 1960, Amin estava ajudando Obote em uma operação de contrabando de ouro e marfim entre o Congo e Uganda, parte da qual visava facilitar o armamento de separatistas e rebeldes dentro do Congo. No entanto, muitos dos lucros foram desviados para os bolsos de Obote, Amin e seus cúmplices. A descoberta das atividades de contrabando de Obote e Amin em 1966 foi crucial para a decisão de Amin de tomar o poder absoluto em Uganda no mesmo ano. No final da década de 1960, Amin era uma das figuras mais poderosas em Uganda. O regime de Obote tornou-se cada vez mais opressivo, especialmente após uma tentativa de assassinato do ditador em 1969, que falhou, mas resultou em uma repressão ainda mais intensa contra qualquer dissidência política ou militar em todo o país. Como executor leal, Amin desempenhou um papel central nessas medidas. No entanto, apesar de suas estreitas associações com Obote, agora parece claro que Amin estava conspirando ao longo do final da década de 1960 para assumir o poder ele mesmo, ou pelo menos consolidar seu controle sobre o militar. Especificamente, ele estava recrutando um grande número de tropas das áreas de Kakva e Núbios do norte de Uganda. Estas áreas faziam fronteira com o Sudão. Eram seu próprio povo étnico e colegas muçulmanos. Ao encher o exército ugandense com soldados e oficiais provenientes dessa região, Amin estava consolidando seu controle sobre o exército, antecipando uma possível tomada de poder. Além disso, Amin provavelmente buscava o apoio da Grã-Bretanha e de Israel para tal movimento. A Grã-Bretanha continuava a ter considerável influência no leste da África e estava preocupada, no contexto da Guerra Fria, com o que percebia como as políticas socialistas de Obote. Enquanto isso, Israel esteve envolvido em Uganda durante a década de 1960 e estava ansioso para usar Uganda e regiões adjacentes como meio de desviar a atenção de seus vizinhos do norte, Sudão e Egito, da ocupação contínua de Israel na Península do Sinai. Eventualmente, as maquinações de Amin chegaram ao auge no início da década de 1970. Em outubro de 1970, Obote, que já desconfiava das intenções de Amin, o removeu do comando-geral das Forças Armadas de Uganda e nomeou a si mesmo para o cargo. Ele então começou a preparar acusações de má conduta financeira contra Amin, mas agiu lentamente demais, o que se mostrou um erro fatal. Nesse ínterim, Amin descobriu sobre as intenções de Obote e agiu agressivamente contra o presidente. Em 25 de janeiro de 1971, enquanto Obote estava ausente em uma reunião das nações da Commonwealth em Singapura, Amin lançou um golpe militar. A capital, Kampala, foi rapidamente assegurada, assim como alguns dos principais meios de comunicação, como as estações de rádio. Consequentemente, Amin conseguiu informar a nação que estava tomando o poder do corrupto Obote. Antes que o presidente, a milhares de quilômetros de distância, pudesse reagir, Amin se apresentou como o restaurador da Constituição. Ele afirmou que permaneceria no cargo por apenas algumas semanas ou meses durante a transição de volta a um governo democraticamente eleito. Obote voltaria à África, para a vizinha Tanzânia, onde passou a década de 1970 no exílio, enquanto Amin permanecia no poder por 8 anos em uma das ditaduras mais brutais da África. Amin rapidamente consolidou seu controle sobre Uganda nas semanas seguintes ao golpe quase sem derramamento de sangue de janeiro de 1971. Em 2 de fevereiro, ele se declarou o novo presidente de Uganda, além de se reafirmar como comandante-geral das Forças Armadas ugandenses. O novo regime rapidamente se transformou em uma ditadura militar, sem nenhuma pretensão de honrar o sistema legal e a antiga Constituição, que se mostraram efêmeros. Tribunais militares substituíram amplamente o sistema judicial, e seguidores de Amin dentro do exército foram nomeados para uma variedade de cargos políticos e civis de alto escalão, posições para as quais geralmente não tinham treinamento. Amin passaria a governar por decreto, e ele renomeou a sede do governo em Kampala como o posto de comando. Para consolidar seu domínio sobre o governo militar e civil, foram realizadas purgas extensas em ambos, com milhares de pessoas removidas de seus cargos e substituídas por seguidores comprometidos de Amin. E esses indivíduos muitas vezes não eram apenas destituídos de seus cargos, mas mortos pelo regime, marcando o início do derramamento massivo de sangue que caracterizou o regime de Amin em Uganda ao longo da década de 1970. A tomada de poder de Amin não ocorreu completamente sem oposição.
Como vimos, Milton Obote havia buscado refúgio na Tanzânia em 1971, o vizinho maior e mais próspero de Uganda ao sul. Aqui, o presidente tanzaniano, Julius Nyerere, ofereceu apoio ao Obote e se recusou a reconhecer oficialmente o regime de Amin em Uganda. Além disso, nas semanas e meses que se seguiram, até 20.000 ugandeses fugiram para o sul em direção à Tanzânia em busca de asilo político. Eles logo conspiravam sobre como remover Amin do poder. Entre essas forças estava um jovem Yoweri Museveni, que desempenharia um papel significativo na política subsequente de Uganda. Finalmente, em setembro de 1972, elementos entre esses exilados ugandeses entraram em ação. Uma força de ataque com cerca de 1.500 combatentes cruzou a fronteira norte para Uganda com o objetivo de iniciar um golpe semelhante ao de Amin no ano anterior. O aeroporto de Entebbe, nos arredores de Kampala, seria capturado e, em seguida, a capital seria assegurada, juntamente com as principais estações de rádio, para que as notícias do golpe pudessem ser transmitidas à nação. No entanto, esses planos nunca se concretizaram. A invasão foi um fiasco e foi rapidamente reprimida por Amin, que tinha conhecimento antecipado. Centenas dos invasores foram mortos, e tudo acabou em questão de dias. Mas isso é um indicador significativo do papel que a Tanzânia desempenharia em eventos futuros. Nos primeiros anos do regime de Amin, ele foi recebido de braços abertos pela comunidade internacional. Os britânicos e os israelenses apoiaram o golpe em 1971 e reconheceram rapidamente o regime de Amin assim que ele assumiu o poder, acreditando que o ex-oficial do CAR seria mais fácil de lidar do que Obote tinha sido. E Amin estava mais do que feliz em incentivar essas ilusões, apresentando-se neste estágio inicial como um conciliador dos problemas políticos, étnicos e religiosos de Uganda, alguém que uniria os diversos grupos religiosos e étnicos do país. Assim, em julho de 1971, Amin foi bem recebido em visitas oficiais tanto à Grã-Bretanha quanto a Israel. Na Grã-Bretanha, encontrou o primeiro-ministro Edward Heath e até almoçou no Palácio de Buckingham. Ele também aproveitou a oportunidade oferecida pela visita oficial para voltar à Escócia, onde havia treinado na década de 1950. Amin tinha um fundo especial para os compatriotas do exército ugandense na Escócia e chegou a cogitar uma aliança bizarra com a organização paramilitar escocesa, resultando em sua oferta para se tornar rei da Escócia em Londres e Tel Aviv. Amin solicitou armas adicionais para levar a luta à Tanzânia, mas ambos os governos recusaram. Curiosamente, nem o governo britânico nem o israelense pareciam ter compreendido verdadeiramente o indivíduo com quem estavam lidando quando Amin visitou suas respectivas capitais no verão de 1971. No entanto, logo começaram a suspeitar de sua verdadeira natureza, e isso rapidamente deu lugar ao arrependimento em julho de 1971. Enquanto Amin jantava no Palácio de Buckingham e se reencontrava com a Escócia de volta em Uganda, dois americanos, um jornalista chamado Nicholas Troy e um professor de sociologia chamado Robert Seidel, que estavam investigando alguns dos primeiros assassinatos políticos associados ao regime de Amin, foram para os quartéis do exército em Umbarada. Eles foram avisados para não ir lá, mas ignoraram esses avisos, uma decisão que se provaria fatal. Ambos os homens foram assassinados nos quartéis. A reação americana foi rápida e uma investigação a qual um oficial jurídico americano chamado David Jeffries Jones foi designado foi lançada. Jones determinou rapidamente que a dupla havia sido assassinada pelos homens de Amin. No entanto, ele fugiu do país com medo por sua própria vida antes que a investigação pudesse ser concluída. O assassinato de Stroy e Seidel foi a primeira indicação séria de que Amin não seria o homem forte e confiável que o Ocidente acreditava que ele poderia ser em Uganda. Outros sinais mais claros de quão problemático Amin poderia ser começaram a surgir em breve. Tendo tido seu pedido por armas adicionais e armamentos modernos recusado pelos governos de Londres e Tel Aviv, Amin recorreu ao coronel Muammar al-Gaddafi, o ditador de fato da Líbia, após sua tomada de poder em 1969. Gaddafi havia se estabelecido em oposição às antigas potências coloniais, expulsando grande parte da comunidade colonial italiana e assumindo o controle de bases militares ocidentais que tinham significado estratégico na Guerra Fria, além de introduzir elementos da lei islâmica Sharia. Portanto, era bastante ominoso encontrar Amin buscando uma aliança com o líder líbio. E quando visitou a Líbia, Amin apresentou uma visão fantasiosa de seu próprio país e de si mesmo para obter apoio militar de Gaddafi.
Por exemplo, Amin se retratou como um muçulmano comprometido e parece ter convencido Gaddafi de que até 70% da população de Uganda eram muçulmanos, enquanto o verdadeiro número estava na faixa de cerca de 6%, principalmente encontrados no noroeste do país, fazendo fronteira com o Sudão. No entanto, Gaddafi comprou as alegações de Amin, e o ugandense trouxe seu país para a Organização dos Estados Islâmicos e prometeu impor limites às liberdades religiosas dos cristãos em Uganda em troca das armas de Gaddafi. De volta a Uganda em 1972, a animalidade desencadeada pelo regime de Amin aumentou. Ela foi direcionada principalmente aos grupos étnicos Acholi e Lango que se opunham ao regime de Amin. No início de 1972, pelo menos 5.000 dessas pessoas haviam desaparecido, incluindo soldados, advogados, estudantes, líderes religiosos e figuras políticas locais. Muitas vezes, os corpos eram encontrados flutuando no rio Nilo. Neste estágio, no entanto, a mídia internacional estava amplamente inconsciente do que estava ocorrendo. Um incidente, no entanto, chamou a atenção geral, e isso foi em janeiro de 1972 em Mukula, perto da fronteira com a Tanzânia. No entanto, isso só foi amplamente divulgado porque havia transbordado para a Tanzânia. No entanto, enquanto a mídia ocidental e os serviços estrangeiros de outros países estavam bastante ignorantes do que estava ocorrendo em Uganda neste momento, o derramamento de sangue estava aumentando, e as cifras para o número de mortos e o número de deslocados durante a ditadura de Amin são notoriamente difíceis de determinar com precisão. Mas já no verão de 1972, dezenas de milhares haviam sido mortos ou forçados a fugir para o exílio na Tanzânia ou em outros lugares. Enquanto a perseguição religiosa e política crescia constantemente, ela só pioraria nos anos seguintes. A ação que tornou o regime de Amin notório para a mídia internacional ocorreu no outono de 1972 e envolveu a grande comunidade de asiáticos étnicos do país. O assentamento indiano e sul-asiático no leste da África era antigo, remontando pelo menos ao século XII, com o surgimento da primeira era de globalização na segunda metade do século XIX. Aumentou drasticamente, e ao final da Segunda Guerra Mundial em 1945, havia mais de 500 mil de asiáticos vivendo no leste da África, muitos deles vindos principalmente da Índia. No entanto, não era apenas isso. Havia uma grande comunidade de asiáticos em regiões como Quênia, Uganda, Tanzânia e Moçambique. Mas o fato de essa população asiática se espalhar pelo leste da África foi percebido como desempenhando um papel excessivamente grande nas economias dessas regiões. Até meados do século XX, os asiáticos haviam estabelecido uma posição dominante no comércio e na atividade industrial da região, de modo que 80 a 90% do comércio e indústria em Uganda estavam nas mãos da comunidade asiática aqui. Por exemplo, em 1948, foi registrado que, dos 195 descaroçadores de algodão, ou fábricas em Uganda, 183 eram administrados por pessoas de ascendência indiana, e isso se refletia na moeda em uso no país, as cédulas do shilling da África Oriental. A moeda usada pelo governo colonial britânico na região entre 1921 e 1969 tinha seus valores escritos em Gujarati, assim como em árabe e inglês. Pouco depois de ascender ao poder, Amin decidiu tentar remover grande parte da população asiática do país e tentar tirar o controle da atividade comercial e industrial em Uganda de suas mãos e colocá-lo nas mãos dos ugandenses étnicos. Consequentemente, em 4 de agosto de 1972, anunciou que aqueles de ascendência asiática em Uganda que não possuíssem cidadania ugandense completa teriam que deixar o país em 90 dias. Isso criou um dilema para o governo britânico, pois havia prometido na independência conceder cidadania britânica aos asiáticos que viviam na região, caso desejassem. Como resultado, um lugar lógico para muitos das dezenas de milhares de asiáticos não cidadãos que precisavam deixar Uganda era a Grã-Bretanha. No entanto, grandes setores do estabelecimento político britânico estavam preocupados com a possível chegada de dezenas de milhares de refugiados britânicos de Uganda. Como resultado, o governo de Edward Heath em Londres tentou dissuadir Amin de seu curso de ação e adiar a ordem de expulsão. À medida que o prazo no início de novembro de 1972 se aproximava, o pânico se instalava. Eventualmente, uma operação de evacuação de emergência das Nações Unidas foi necessária no último minuto para trazer 27 mil refugiados ugandenses de ascendência asiática para a Grã-Bretanha.
Os motivos de Amin para a ordem de expulsão eram claros antes que dezenas de milhares de pessoas fossem forçadas a sair do país a caminho dos aeroportos e fronteiras. Aqueles que foram exilados à força foram geralmente roubados de tudo de valor que tinham. Aqueles que se opuseram dentro do país a isso, como o chefe de justiça Benedito Kiwanuka, sofreram um destino cruel. Kiwanuka era uma figura importante na transição para a independência em Uganda. Ele havia servido brevemente no início da década de 1960 como primeiro-ministro tecnocrata de Uganda, após a concessão do direito de autogoverno ao país e antes das eleições que trouxeram o bote. Ele havia sido preso pelo governo Boaterges em 1969, mas foi libertado por Amin quando este assumiu o poder em 1971. Inicialmente, ele tentou colaborar com o novo regime e foi nomeado chefe de justiça do país, mas suas críticas a Amin sobre o tratamento da comunidade asiática e outros problemas levaram à sua prisão em setembro de 1972. Ele foi executado em 22 de setembro pelas forças de Amin na prisão militar de Mark, Índia. A forma de sua execução é indicativa da insanidade de Amin. As orelhas, nariz e lábios de Kiwanuka foram cortados antes de ser castrado, eviscerado e incendiado. Outro aspecto muito significativo da expulsão da comunidade asiática em 1972 foi visto nos meses e anos seguintes, com o colapso da economia de Uganda. Os 50 mil a 60 mil asiáticos ugandenses que foram forçados a sair do país controlavam uma quantidade extensa do comércio e da indústria do país. Esses negócios foram agora entregues aos seguidores de Amin. Dentro do exército, no entanto, esses eram geralmente indivíduos que não tinham ideia de como administrar as empresas que lhes foram dadas, muitas vezes carecendo da alfabetização básica e habilidades numéricas necessárias para conduzir o comércio. Máquinas agrícolas usadas para a produção de alimentos eventualmente quebraram e não puderam ser consertadas. Descaroçadores de algodão que travaram ou pararam de funcionar nunca voltaram a ser utilizados, e talvez o sinal mais irônico da total má administração da economia foi visto no colapso das fábricas de cimento em Tororo e Forte Portal. Como resultado, a economia de Uganda entrou em uma espiral descendente no meio da década de 1970, com escassez de todos os tipos de bens que eram produzidos ou importados por esses negócios. Isso foi seguido pelo aumento dos preços, inflação constante e, até 1975 e 1976, a economia de Uganda estava efetivamente colapsando sob o governo de Amin. Os anos seguintes à expulsão da comunidade asiática de Uganda viram Amin adotando uma postura cada vez mais confrontante no cenário internacional. Até o final de 1972, a maioria dos britânicos havia deixado o país, e no início de 1974, Amin conseguiu alienar Londres ao expulsar 14 membros da Alta Comissão Britânica, que haviam sido instalados como uma espécie de comitê de supervisão pós-colonial em Kampala após a concessão da independência em 1962. Apesar disso e das crescentes sanções contra o regime de Amin por países ocidentais, havia também uma situação peculiar em que aviões regularmente saíam do aeroporto de Stansted, em Londres, transportando cargas de bens de luxo europeus para Amin e outros membros de seu regime, o chamado Whisky Rum. Operava fora de qualquer sanção comercial que deveria ser aplicada a Amin e seus seguidores. E isso ocorria ao mesmo tempo em que Amin estava cada vez mais se voltando para a Líbia e a União Soviética em busca de assistência, enquanto também denunciava o apoio contínuo do Ocidente ao regime do apartheid na África do Sul e denunciava seu ex-aliado Israel, devido ao seu envolvimento na Guerra Árabe-Israelense de 1973. Essa decisão diplomática com o Ocidente atingiu seu ápice em 1975, quando o regime de Amin sediou a cúpula da Organização da Unidade Africana em Kampala, sendo ele o presidente da cúpula. Aqui, ele essencialmente pressionou vários britânicos a carregá-lo em uma recepção na cúpula, enquanto envergonhava publicamente o secretário de Relações Exteriores britânico, James Callaghan, que havia vindo à cúpula especificamente para interceder com Amin pela libertação do autor britânico, Dennis Hughes, que em um livro recente chamado A Abóbora Branca, havia se referido a Amin como um tirano de aldeia. Callaghan partiu, acreditando que toda a esperança de cooperação com Amin estava perdida, mas Hughes, que havia sido condenado à queda antes da intervenção de Callaghan, foi poupado pelo governo de Uganda. Enquanto isso, Amin continuava a se aproximar cada vez mais da União Soviética até o final de 1975.
O regime havia recebido dezenas de milhões de dólares em ajuda econômica e assistência militar de Moscou, enquanto Amin também havia enviado vários milhares de soldados ugandenses para o leste europeu para receber treinamento militar moderno. Por sua vez, o governo soviético estava interessado em cortejar Amin como uma forma de compensar geograficamente a influência britânica no Quênia e a percebida influência chinesa na Tanzânia. Foi também na metade da década de 1970 que Amin desenvolveu uma conexão com uma organização paramilitar na Escócia que se tornou tema de livros e até mesmo de um filme nos últimos anos. Nessa época, a incipiente Exército de Libertação Nacional Escocês, um grupo paramilitar de margem na Escócia, iniciou uma campanha terrorista de baixo nível em seu país de origem, envolvendo o envio de cartas-bomba. Tendo conhecimento de sua afinidade pelo país, Amin indicou alguma simpatia por seu desejo de obter independência da Grã-Bretanha, chegando a oferecer-se para se tornar rei da Escócia, caso precisassem dele para desempenhar o papel. Uma proposta que o faria o primeiro governante da Escócia independente da Grã-Bretanha em quase 400 anos. Essa sugestão bizarra, embora seja um indicador interessante do estado cada vez mais desequilibrado de Amin, foi apenas uma nota de rodapé em seu mandato como ditador ugandense, apesar de sua notoriedade posterior devido a um livro e filme estrelado por Forest Whitaker e James McAvoy. Enquanto tudo isso acontecia no cenário internacional na metade da década de 1970, o regime continuava suas práticas brutais em casa. Amin e seus seguidores favoreciam abertamente alguns grupos religiosos e étnicos em Uganda, perseguindo outros. O próprio grupo étnico do ditador, os Enkiris e Neubis das regiões do norte, eram favorecidos, assim como os burgundenses, o grupo étnico predominante no sul, próximo ao Lago Vitória e em torno de Kampala, que também eram cortejados. Da mesma forma, a pequena minoria muçulmana era tratada com grande preferência, pois compartilhava a religião com Amin. Na segunda metade da década de 1970, por exemplo, os muçulmanos ocupavam mais de 80% dos cargos de liderança no exército e no governo, apesar de representarem apenas cerca de 6% da população. No entanto, o Estado continuava efetivamente a perseguir alguns dos outros grupos religiosos e étnicos, especialmente os Achuli e os Langi, na parte leste e nordeste do país. Ao longo da metade da década de 1970, dezenas de milhares de pessoas desses grupos continuaram a ser dados de baixa. Despromovidos, atacados, presos ou deslocados de suas terras e lares, e para alcançar esse nível de opressão, Amin continuou a expandir o já considerável exército ugandense, transformando-o efetivamente em uma aristocracia militar de seus apoiadores que governavam o país. Amin foi facilitado nessa opressão pelo trabalho do Bureau de Pesquisa do Estado, uma organização secreta de polícia que foi estabelecida logo após ele assumir o poder. Seu trabalho, no entanto, é amplamente associado a Robert ou Bob Astos a partir da metade da década de 1970. Astley era um legado da era colonial, um soldado e funcionário britânico que havia lutado na Segunda Guerra Mundial e depois ingressou no serviço na África. Ele acabou indo para Uganda em 1949 e, após passar os próximos 13 anos lá, decidiu permanecer após a independência e trabalhou para o governo de Abbott, embora tenha sido brevemente preso após a tomada de poder por Amin em 1971. Ele eventualmente conseguiu ganhar a confiança do ditador e foi nomeado chefe do Bureau de Pesquisa do Estado na metade da década de 1970, sob Astley. O Bureau tinha a missão de descobrir conspirações contra Amin e o regime e era responsável pelo desaparecimento de milhares de pessoas suspeitas de vários crimes. Não era incomum ver nas ruas de Kampala e outras cidades ugandenses, durante esses anos, indivíduos forçados a desaparecer. Astley parece ter sido uma das poucas pessoas em quem Amin confiava, à medida que ele se tornava cada vez mais desequilibrado. O comportamento e o estilo de vida de Amin estavam mudando na década de 1970, tornando-se cada vez mais imprevisíveis. O ditador, polígamo, casou-se com pelo menos 6 mulheres nos anos 1960 e 1970. Em 1974, divorciou-se de 3 delas, 2 das quais caíram em circunstâncias misteriosas. Nos meses que se seguiram, ele se casou com uma dançarina de 19 anos chamada Saraki Orlaba em um casamento luxuoso de 2 milhões de libras no verão de 1970, com Yasser Arafat atuando como seu padrinho.
Ao todo, ele teve cerca de 50 filhos, muitos dos quais foram criados em palácios e casas de luxo que Amin adquiriu em todo o país. Enquanto isso, Amin, que havia sido atlético e um ávido esportista em seus anos mais jovens, cresceu em tamanho ao entrar na casa dos 50. Ele tornou-se rapidamente paranoico, uma preocupação compreensível para alguém em sua posição, mas isso muitas vezes se transformava em pura insanidade, a ponto de suspeitar de cúmplices, Livescribe sendo monitorado por membros do governo que acreditavam que ele agia como uma influência moderadora em Amin quando ele estava fora de controle. Uma questão que parece ter se tornado um fator que afetou sua personalidade em seus anos mais jovens até os anos 1970, pode ter sido o sofrimento de demência parcial decorrente de sífilis terciária. Isso talvez explique alguns dos comportamentos mais bizarros e as acusações de canibalismo que se associaram a ele no final de sua ditadura, no final dos anos 1970. Um médico israelense que havia servido em Uganda algum tempo antes afirmou abertamente: "Não é segredo que Amin está sofrendo das fases avançadas de sífilis, que causaram danos cerebrais." Talvez isso também explique um telegrama que Amin enviou a Kurt Waldheim, o secretário-geral das Nações Unidas na época, elogiando as ações do ditador mais nóia da Alemanha, o monstro Adolf. A notícia da mensagem se espalhou rapidamente para líderes mundiais, e ficou cada vez mais claro após isso que a África lidava com um homem parcialmente insano. Enquanto isso, os elogios que Amin fazia às ações alemãs na Segunda Guerra Mundial prejudicaram suas relações com a União Soviética, um de seus últimos apoiadores, tanto economicamente quanto militarmente. Tudo isso se complicou em 1976, em um dos incidentes mais infames associados a Amin e seu regime. Em 27 de junho daquele verão, um avião da Air France foi sequestrado a caminho de Tel Aviv para Paris por Atenas. Foi desviado para o aeroporto de Entebbe, nos arredores de Kampala, e logo ficou claro para a mídia internacional que Amin estava em conluio com terroristas palestinos e membros do movimento guerrilheiro urbano alemão ocidental, o Revolutionäre Zelen, que havia orquestrado o sequestro. Nas horas seguintes, os passageiros não-judeus foram libertados do avião, e foram feitas exigências de que dezenas de prisioneiros políticos palestinos detidos em Israel fossem libertados. Caso contrário, a partir de 1º de julho, os sequestradores começariam a executar os reféns judeus. No entanto, o que se seguiu foi uma incrível operação de resgate, com comandantes israelenses voando de Israel para Uganda, reabastecendo em Nairobi e no vizinho Quênia para libertar os reféns no aeroporto de Entebbe. O aeroporto havia sido construído por empreiteiros israelenses anos antes, e eles conheciam o layout exato. Consequentemente, na noite de 4 de julho, cerca de 100 comandantes israelenses conseguiram pousar em um ataque surpresa, libertaram quase todos os reféns, destruíram a maioria dos aviões de caça da Força Aérea de Uganda estacionados em Entebbe e decolaram novamente para fora de Uganda em uma missão que durou apenas 90 minutos. Amin ficou desconcertado e enfurecido com o que aconteceu quando acordou na manhã seguinte. O papel de Amin em facilitar o sequestro de voos da Air France no verão de 1976 foi apenas uma das atividades cada vez mais incendiárias que ele estava realizando no cenário internacional. Na segunda metade da década de 1970, ficou claro que o governo queniano havia facilitado a missão israelense para libertar seus cidadãos em Entebbe, permitindo-lhes reabastecer em Nairobi. O regime queniano, sem dúvida, foi antagonizado pela atitude cada vez mais beligerante de Amin em relação a eles. Em 1902, os britânicos haviam incluído uma grande parte do que era o oeste do Quênia dentro das fronteiras do Protetorado de Uganda. Essas mesmas terras foram eventualmente devolvidas para se tornar parte do Quênia quando este obteve independência. No entanto, em meados da década de 1970, Amin começou a pressionar uma alegação em grande parte infundada de que essa parte do oeste do Quênia era, na verdade, território ugandense ou parte de uma grande Uganda. Isso, sem dúvida, encorajaria o governo em Nairobi a facilitar a missão de resgate israelense em julho de 1976. Mas isso teve implicações, pois nas semanas seguintes ao episódio da Air France, Amin ordenou a queda de centenas, talvez milhares de quenianos étnicos que viviam em Uganda em represálias. Ao longo da década de 1970, líderes religiosos em toda Uganda ficaram cada vez mais preocupados com a natureza divisiva das abordagens do regime em relação aos cristãos ugandenses e sua população muçulmana.
Amin havia deliberadamente cortejado a população muçulmana e oprimido algumas igrejas cristãs. O arcebispo da igreja de Uganda, Janani Luvum, havia sido especialmente vocal sobre a necessidade de acalmar as tensões religiosas e, no final de 1976, presidiu uma conferência de líderes anglicanos, católicos e muçulmanos. Um acordo foi alcançado nesta reunião, afirmando que todos os envolvidos trabalhariam para aliviar as divisões religiosas no país. No entanto, quando Amin, que não foi informado do encontro antecipadamente, soube disso, teve Luvum preso sob acusações fabricadas de ter conspirado para uma insurreição armada. Em 17 de fevereiro de 1977, Luvum foi efetivamente apresentado à mídia internacional. No dia seguinte, uma declaração foi emitida pelo regime de Amin alegando que o arcebispo havia caído em um acidente de carro. No entanto, ninguém foi enganado, e relatos posteriores sugerem que Amin até mesmo meteu bala em Luvumbo pessoalmente. O arcebispo foi subsequentemente aclamado, e outro sinal de quão instável Amin estava e o quão isolado seu regime havia se tornado, foi evidenciado quando ele não foi convidado para uma reunião dos chefes dos estados da Commonwealth pouco depois. As ações de Luvum e outros líderes religiosos indicavam a oposição crescente dentro de Uganda ao regime de Amin. Isso se estendia às fileiras de seu governo. Já em 1975, Emmanuel Blair Vaca, ministro das Finanças de Amin, havia desertado para a Grã-Bretanha durante uma visita a Londres. Mas o golpe mais prejudicial foi a deserção do ministro da Saúde, Henry Kiemba, em 1977. Kiemba rapidamente escreveu um relato interno do regime de Amin e o publicou como a State of Blood, com uma acusação contundente da insanidade e delitos humanos de Amin. No entanto, embora o desdém da comunidade internacional por Amin e seu regime prejudicasse severamente sua capacidade de governar Uganda, não o removeria do poder enquanto ele mantivesse um controle firme sobre o exército e o governo no país. Ele estava seguro em sua posição, mas isso estava cada vez menos claro. No final de 1977, uma divisão se desenvolveu dentro do exército ugandense entre aqueles que permaneceram leais a Amin e aqueles que favoreciam o vice-presidente, General Mustafa Adrizi, em detrimento do homem que Amin parecia estar se tornando. Ciente do crescente poder de Adrizi na tentativa de consolidar sua própria autoridade, Amin se envolveria em 1978 em um conflito fatal que marcaria o fim de seu regime. Por anos, as relações entre Uganda de Amin e a Tanzânia ao sul estiveram tensas, até hostis em alguns momentos. Foi aqui que Milton Obote se estabeleceu no exílio em 1971, e a partir daqui que a invasão mal-sucedida de Uganda foi lançada por alguns de seus apoiadores no outono de 1972. E agora, no final da década de 1970, tornou-se a fonte da derrubada final de Amin. No final do outono de 1978, tropas leais a Amin se amotinaram no sul de Uganda, perto da fronteira com a Tanzânia, quando alguns confrontos eclodiram. Aqui, Amin optou por transformar efetivamente o confronto em uma guerra com a Tanzânia. Uma que fortaleceria seu apoio dentro de Uganda e permitiria consolidar seu controle sobre o país. Essa decisão pode ter sido tomada de forma vacilante quando ele percebeu que havia perdido o controle de alguns elementos do exército na fronteira sul e queria reivindicar o crédito depois por suas incursões no território tanzaniano, de qualquer forma. As fases iniciais da guerra Uganda-Tanzânia foram favoráveis a Amin. No início do inverno, as forças ugandenses entraram em grande número no norte da Tanzânia e ocuparam a região de tal maneira que, ao final de 1978, Amin anunciou sua intenção de anexar a região de Kagera, no norte da Tanzânia. No entanto, a situação mudaria rapidamente em 1979. Em janeiro de 1979, o presidente tanzaniano Julius Nyerere começou a mobilizar as forças de defesa do povo tanzaniano com o objetivo de retaliar contra os exércitos de Amin. Eles foram acompanhados por um grande contingente de ugandenses contrários ao regime de Amin e que viviam no exílio na Tanzânia, conforme se moviam para o norte. As forças de Amin começaram a recuar em alguns lugares e foram derrotadas em outros. Algumas unidades atravessaram a fronteira oeste para o Congo. Gradualmente, a maioria foi forçada de volta para Kampala conforme o inverno dava lugar à primavera de 1979. Amin agora buscava desesperadamente ajuda externa, mas, apesar de apelar para a Arábia Saudita e o Iraque de Saddam Hussein,
ele recebeu apenas apoio mínimo de Muammar Gaddafi da Organização para a Libertação da Palestina. O confronto decisivo da guerra ocorreu finalmente na Batalha de Lukaya, sudoeste de Kampala, nos dias 10 e 11 de março. Aqui, uma força de 2.000 soldados ugandeses e 1.000 líbios, apoiada por 18 tanques, foi derrotada por um exército conjunto tanzaniano e de exilados ugandeses, que tinha pouco apoio de tanques, mas números de infantaria muito superiores. Nas horas seguintes à derrota e à chegada das notícias em Kampala, muitos instaram Amin a aceitar a situação e renunciar como líder de Uganda. Em Kampala, Amin permaneceu desafiante até o final, mesmo quando as tropas tanzanianas e de exilados ugandeses se aproximavam do aeroporto de Entebbe, às margens do Lago Vitória, ao sudoeste da capital. Ele se recusou a ceder e até demitiu seu chefe de gabinete militar, Yusuf Govon. No entanto, com o número de apoiadores diminuindo e a hostilidade se aproximando da capital, ele eventualmente fugiu de Kampala de helicóptero em 11 de abril de 1979, data que é geralmente vista como o fim do regime de Idi Amin em Uganda. Contudo, nos meses seguintes, a paz não retornou imediatamente a Uganda. Um governo civil frouxo foi formado por vários grupos de interesse, mas não conseguiu operar efetivamente, estava seriamente dividido e, eventualmente, um novo golpe militar ocorreu em maio de 1980. Isso levaria, a curto prazo, a um governo militar, mas, ao contrário de Amin em 1971, o governador militar interino, Paulo Vonga, abriu caminho para eleições e uma transição para um governo civil no final de 1980. Nessas eleições, nada menos que Milton Obote foi eleito como o novo presidente de Uganda. A volta ao poder de Milton Obote nas eleições de 1980, no entanto, não ocorreu sem oposição. Muitos grupos acreditavam, talvez não sem justificação substancial, que as eleições foram manipuladas em favor do Congresso do Povo de Uganda, liderado por Obote. Como resultado, enquanto Obote assumia o cargo para um novo mandato como presidente, uma guerra de guerrilha entre seu governo e aqueles que não reconheciam sua legitimidade começava em Uganda. A chamada Guerra da Mata Ugandense se arrastaria por mais de 5 anos entre o governo de Obote e os guerrilheiros liderados por Yoweri Museveni. Eventualmente, à medida que Museveni e seus seguidores ganhavam vantagem, Obote fugiu de Uganda em 1985 e, em janeiro de 1986, os guerrilheiros entraram em Kampala, com Museveni, que havia fugido para a Tanzânia em 1971 quando jovem, tornando-se o novo presidente de Uganda. A ascensão de Museveni e de seu movimento de resistência nacional ao poder em Kampala não representou um novo amanhecer para Uganda. Museveni nunca deixou o cargo e é um dos chefes de Estado com mais tempo de serviço no mundo, tendo sido reeleito recentemente em janeiro de 2021. A política ugandense tem sido marcada desde então por atos contra os direitos humanos e perseguição a minorias. A disputa da mata ugandense, no entanto, ocorreu nos anos 1980 e não envolveu Idi Amin. O derramamento de sangue pelo qual ele foi responsável foi em grande parte limitado à década de 1970. É difícil obter uma ideia precisa de quantas quedas o regime de Amin foi realmente responsável, devido à população de Uganda na época ser mal definida, tornando difícil avaliar o número de quedas a partir de censos e outros dados estatísticos. Além disso, as quedas e desaparecimentos que tiraram a vida de dezenas de milhares de pessoas não foram registrados oficialmente por sua própria natureza. Além disso, muitas quedas ocorreram durante esses anos em Uganda, não como resultado de uma ordem do governo, mas indiretamente devido à criação de um estado militar em que membros graduados do exército que podiam dar de baixa em pessoas sem se preocuparem. Da mesma forma, a má gestão da economia contribuiu para o número de quedas, mas novamente de maneiras indiretas. No entanto, apesar dessas limitações, é geralmente aceito hoje, com base em alegações feitas pela Anistia Internacional, que o regime de Amin acabou com pelo menos 300.000 pessoas entre 1971 e 1979, embora algumas evidências de registros de censo sugiram uma queda na população entre 420.000 e 800.000. Embora um número preciso possa não ser possível, o que é incontestável é que o regime de Amin criou imensas dificuldades para o povo de Uganda ao longo da década de 1970 e foi uma das ditaduras mais insanas que o continente viu durante esse período. Após a fuga de Kampala, Amin não deixou imediatamente Uganda.
Por algumas semanas, ele ficou livre no leste do país e até tentou estabelecer um governo de oposição com sua capital na cidade de Jinja, às margens do Lago Vitória. Rapidamente, ele enfrentou a realidade e deixou o país completamente, indo primeiro para a Líbia, onde seu antigo aliado Gaddafi lhe deu refúgio temporário. No entanto, em 1980, ele se dirigiu ainda mais para o leste e se estabeleceu em Jeddah, na Arábia Saudita, onde recebeu o santuário oficial do governo. Pouco após sua chegada lá, ele concedeu sua primeira entrevista pós-governo, na qual defendeu seu reinado como governante de Uganda e alegou que muitos em sua terra natal desejavam que ele fosse restaurado ao poder. Apesar de tais afirmações, Amin nunca voltaria ao poder ou desempenharia um papel importante na vida política, embora tenha tentado retornar a Uganda em 1989 quando voou para o Zaire, onde uma grande disputa havia eclodido, com implicações para vários países vizinhos, incluindo Uganda. Amin esperava usar a desordem como meio de construir uma base de apoio para seu retorno a Uganda, que estava mergulhada em nova desordem no final dos anos 1980. Foi uma missão fracassada, e em questão de meses Amin estava de volta à Arábia Saudita, onde o relutante governo saudita foi coagido pelos Estados Unidos e outros a aceitar Amin de volta. Amin viveu o restante de sua vida na Arábia Saudita sem tentar intervir novamente em Uganda. Ele também foi firmemente avisado para não dar entrevistas televisivas ou falar com a imprensa, e permaneceu relativamente próximo à sua vila em Jeddah. Seus últimos anos envolveram um ciclo de eventos esportivos, sessões de música e casas de massagem. Embora fosse frequentemente visto levando seu Range Rover ou Chevrolet Caprice em passeios de compras e visitas ao aeroporto, onde Amin regularmente tinha que liberar pacotes de mercadorias de Uganda pela alfândega. Os aviões cheios de artigos de luxo nas corridas de Stansted para Kampala na década de 1970 foram substituídos por pacotes de casara e outros alimentos da África Oriental chegando a Jeddah na década de 1990. Curiosamente, houve apenas pedidos limitados para que Amin fosse julgado em algum tribunal internacional por seus delitos durante esses anos. Finalmente, no verão de 2003, quando ele tinha 80 anos ou muito próximo disso, sua família relatou que o ex-ditador estava em coma no hospital de Jeddah devido à insuficiência renal. Um pedido de sua família para que ele fosse autorizado a retornar a Uganda para ser enterrado foi respondido com a ameaça de processos judiciais se ele pisasse em Uganda. Assim, quando o suporte de vida de Amin foi desligado em 16 de agosto de 2003, ele foi de vala em Jeddah e foi enterrado em um túmulo em grande parte comum na capital da Arábia Saudita. Não há dúvida de que Amin foi um ditador insano. Seu regime introduziu uma extensa opressão política desde o início e aumentou as divisões religiosas e étnicas dentro de Uganda como forma de dividir seu povo e governar sobre eles, em vez de tentar unir as várias comunidades da sociedade ugandense. Para fazer uma Uganda forte no pós-independência, liderada por um indivíduo cada vez mais instável, possivelmente sofrendo de uma demência induzida pela sífilis, e que sempre foi um indivíduo imoral e excessivamente louco, o regime oprimiu grandes setores de seu povo ao longo da década de 1970. Não está claro quantas quedas o regime foi diretamente responsável, mas uma estimativa cautelosa sugere pelo menos 300 mil pessoas, enquanto a má administração da economia empobreceu ainda mais milhões. Conforme sua administração se tornou cada vez mais impopular, mesmo entre os grupos que Amin tentou cultivar explicitamente como seus aliados, o ditador buscou iniciar disputas regionais com os vizinhos de Uganda para fortalecer seu apoio em casa. A política de Amin, no entanto, teve efeito contrário, e a guerra com a Tanzânia em 1978 rapidamente levou à deposição e ao exílio de Amin no ano seguinte, encerrando o reinado de 8 anos de um dos mais brutais ditadores. No entanto, Amin chegou ao poder e a maneira como isso ocorreu serve como um lembrete marcante das falhas da descolonização da África nas décadas de 1950 e 1960. Amin foi treinado pelos britânicos e ascendeu ao poder dentro dos rifles africanos do rei, enquanto ele foi responsável por uma grande atrocidade contra civis em Uganda. Na véspera da independência do país, decidiu-se não submetê-lo a um tribunal marcial e encobrir o evento, pois não era considerado politicamente astuto processá-lo na época. Se isso tivesse sido feito, talvez o regime dele pudesse ter sido evitado. Posteriormente, os governos britânico e israelense o apoiaram na tomada do poder de Milton Obote em 1971, devido a seus próprios interesses geopolíticos. Essas preocupações estreitas e alto serviço facilitaram a ascensão e a manutenção de ditadores como Amin e Joseph Mobutu no Congo vizinho, através da independência na África.
No entanto, aqueles que facilitaram a ascensão de Amin em 1971 não poderiam prever o que aconteceria. Entre 1971 e 1979, um ditador cada vez mais desequilibrado e seus seguidores foram responsáveis por acabar com centenas de milhares de ugandenses, deslocando muitos mais e desestabilizando toda a região da África Oriental. Por fim, a pena de tudo isso é que, depois de cair do poder em 1979, Amin pôde viver livremente no exílio e jamais pagou realmente por seus atos. Salve família! O que vocês acharam da vida do tirano Amin? Deixem nos comentários e vamos continuar a trocar esse papo. Também deixem seu like. Eu tô deixando meu Pix caso queiram contribuir com o canal. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos. Um forte abraço a todos e até a próxima. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!